É claro que você já olhou para aquele painel ali. 3 cruzes. A do meio representa o madeiro. A cruz sobre a qual o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi crucificado. O Cordeiro morreu porque estava pré-estabelecido pelo Senhor Deus que a morte vicária e expiatória do Cordeiro deveria acontecer. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte final. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A parte final diz assim: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro que foi morto. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olhe para mim, por favor. Ainda nem existia a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, que é o grande dragão. E o Cordeiro, como diz a Bíblia, já havia sido morto. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Olhe no capítulo 12, versículo 9, por favor. Apocalipse 12, 9. Foi precipitado do alto dos céus o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, ou seja, demônios, foram lançados com ele sobre a terra. Na terra, os agentes do mal se voltaram com força satânica, diabólica, contra o ser humano que o Senhor Deus havia criado. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro, Gênesis. Gênesis, por favor. Capítulo número 3. Ora, a serpente era mais astuta, aquela mesma serpente, acerca da qual já acabamos de ler, né, que é o diabo, que é Satanás, que é o grande dragão. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olhe para mim, por favor. A Bíblia deixou claro que o grande trabalho, o grande papel da antiga serpente é enganar. Enganar, enganar. E esse papel, esse trabalho, o diabo faz. Ele o faz muito bem, como ninguém.
como ninguém. E ele faz isso desde o princípio. Veja, por favor, o que disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Disse o Senhor Jesus Cristo: vós tendes por pai ao diabo, que é a antiga serpente, que é Satanás, que é o grande dragão. Vós quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O vosso pai foi homicida. Homicida é aquele que mata. Homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Essa é a natureza dele. Ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. E com o seu engano, com a sua mentira, a antiga serpente levou primeiramente à queda Eva e Adão. E depois toda a humanidade. Toda a humanidade. Por isso Paulo disse, veja o que está escrito em Romanos, por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 3, versículo número 13, aos Romanos, capítulo número 6, por favor, desculpe, aos Romanos, capítulo número 6. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram, todos pecaram. Destituídos foram, afastados foram, para longe da presença gloriosa de Deus. Porque na presença gloriosa de Deus não há espaço para qualquer rastro de pecado. O homem estava em queda. O homem estava longe de Deus. E Deus sabia que isso iria acontecer. Em razão da sua onisciência, Ele sabe tudo. Em razão da sua presciência, Ele sabe o que acontece antes que as coisas aconteçam. Por isso, como lemos em Apocalipse 13:8, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por essa razão, o Cordeiro morreu lá na cruz. A cruz que estava no meio. 3 cruzes sobre o monte chamado Gólgota, também conhecido como Monte da Caveira. Porque de longe, quando você olha para aquele monte, você tem a impressão de que está vendo uma caveira. Também chamado Monte do Calvário. Olha o que está escrito em João capítulo 19, versículo 30, por favor. João 19, 30, Evangelho de João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, quando ele estava lá na cruz, ele disse: tenho sede. Deram para ele vinagre. Versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. A obra redentora, a obra de salvação, para a salvação do mais vil pecador, mais hediondo pecador, mais depravado pecador. Essa obra está consumada, está realizada, está completa. E naquele momento, inclinando a cabeça, o Senhor Jesus entregou o Espírito e o corpo ficou morto sobre a cruz. Depois, o
corpo foi tirado de lá, por ordem do governador Pôncio Pilatos. Foi levado para um túmulo novo de um homem chamado José, natural de Arimateia, José de Arimateia. Quem preparou o corpo para que lá naquele túmulo fosse sepultado, diz a Bíblia, foi Nicodemos, aquele que encontrara com o Senhor Jesus Cristo de noite, se tornara um discípulo oculto do Senhor Jesus Cristo. Ele preparou o corpo foi colocado naquele túmulo, e ficou lá apenas 3 dias. Um dia, o Senhor Jesus Cristo disse a judeus que não criam nele: assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, da Gadol, o grande peixe, não é baleia. Hoje tem versões bíblicas que falam baleia. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. Por isso, mesmo estando lá uma centúria, 100 soldados, comandada por um centurião, porque o governador havia dito o seguinte: quem sabe os discípulos dele podem vir e roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, e esse segundo embuste será pior do que o primeiro embuste. Lá estava uma centúria, seu comando, seu comandante. O Senhor Deus mandou do céu um anjo. O anjo chegou, todos aqueles soldados caíram por terra. O anjo rolou a pedra, há uma pedra redonda lá até hoje, para ver quem vai lá. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz: Deus, o Pai, ressuscitou o seu Filho. Glória a Jesus. A ressurreição foi tema da pregação apostólica nos primeiros tempos da igreja de Cristo em Jerusalém e naquela região do Oriente Médio. A ressurreição. O apóstolo Paulo dedicou à ressurreição de Cristo um capítulo inteiro da sua primeira carta aos Coríntios. Para encerrarmos, abra por favor a sua Bíblia em 1 aos Coríntios capítulo 15. Este é chamado o capítulo da ressurreição. Inclusive, o tema que está aí encimando, que está aí em cima deste capítulo é a ressurreição. Primeiro versículo: também vos notifico, porque Paulo escreve, também vos notifico, porque ele havia notificado muitas outras coisas importantíssimas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual Evangelho sois salvos. Salvos pelo Evangelho, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Por quê? Primeiramente, versículo 3, primeiramente vos entreguei o que também recebi. E primeiramente eu ensinei o seguinte: Cristo morreu. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Fiquem todos em pé, por favor.
Cristo morreu. O ungido de Deus morreu. Deus morreu. E ele morreu por quê? Por nossos pecados. Nossos pecados. Você nem existia. Seus ancestrais nem existiam. A humanidade nem existia. Quer ver? Veja o que está escrito em Efésios 1:4. Apenas uma referência, pelo menos uma. Poderíamos citar várias nesta noite. Lá no passado. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Quando se deu esta eleição? Antes da fundação do mundo. Deus já havia pensado em você, escolhido você, feito a sua eleição. Deus já havia providenciado o Cordeiro. Que Cordeiro? Aquele acerca do qual disse João, o Batista, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Aqui no Colégio Adonai, da nossa igreja, meus netos Enzo e Guilherme, juntamente com mais de 1000 alunos matriculados aqui, eles ouviram uma história sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro. E eles chegaram na minha casa, disseram: vovô, 6 aninhos de idade, vovó, a gente aprendeu que o anjo da morte passou lá no Egito, vovô. Passou lá no Egito, vovó. E se na casa não tivesse sangue do Cordeiro, o anjo da morte mataria o primogênito. Vovô, na nossa casa tem sangue? Tem. Vovó, na nossa casa tem sangue? Tem. A gente está protegido? Está. Nós estamos protegidos. Nós estamos protegidos. Glória a Deus. Você foi escolhido para viver a plenitude da graça em Cristo Jesus. E Ele veio e fez a promessa. Eu prometo para você, vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vamos adorar.